aquela piada do Zé Dirceu? Ah, O Zé Dirceu tava num avião lá com os pessoal dele, né? Aí nisso o avião começa a feder enxofre e aparece o capeta, né? E aí o capeta fala, esse avião vai cair, todos vocês vão morrer e vão pro inferno. Aí começa aquela choradeira, aí o Zé Dirceu chega no ouvido do capeta e fala assim, ó. Aí o capeta, pessoal, esse avião não vão mais cair, tchau. Aí todo mundo aplaude o Zé Dirceu, né? Ô, Zé Dirceu, você salvou o avião. O que você falou pro capeta? Eu falei assim, ó, eu não sou governador, mas quem manda nos estados? Eu não sou ministro do STF, mas quem manda no judiciário? Eu não sou presidente do Brasil, mas quem manda no Brasil? Aí eu falei pro capeta, quem você acha que vai mandar no inferno se for pra lá? caramba, mano. Deixa eu quieto com o meu cargo. Ah, mas você acha que, agora falando sério, assim, você acha que é um dos caras mais poderosos, assim, do Brasil, que manda em tudo? Certa... Quem que manda no Brasil hoje? Então, aí que tá, né? Quem manda no Brasil não são os brasileiros, nem mesmo os maus brasileiros como o Zé Dirceu. O Zé Dirceu certamente tá numa posição bem alta na hierarquia, acima dos ministros, tudo. Acima dos ministros? Acima, bem acima. Ele é intimamente ligado ao plano comunista de Pátria Grande, de Unasul, esse tipo de coisa. Ele é intimamente ligado ao Foro de São Paulo, a esses movimentos contrários à soberania nacional. Mas o problema é quem está acima dele, que são pessoas que têm esse plano de Agenda 2030, Nova Ordem Mundial, acima dele. Uhum. Esses mandam nos países todos. Então, esses não estão no Brasil, mas aqui no Brasil ele seria o capitão. Tem Zé Dirceu, né? Tem Jorge Paulo Lemann. É Paul Lemann? Que ele tá na outra lâmina da tesoura, por assim dizer, né? Porque na teoria das tesouras do Lenin, existe uma esquerda comunista assumida, existe uma falsa oposição, e essas duas lâminas vão cortando o tecido social e garantindo o poder dessa elite, né? O Jorge Paulo Lemann é daquela lâmina da tesoura mais pro lado do empreendedorismo democrata, mais pro lado dos globalistas ocidentais mesmo. O Zé Dirceu é mais pro lado do Foro de São Paulo, dos comunistas, das Farc, esse tipo de coisa. Mas no fundo os dois jogam no mesmo time da Nova Ordem Mundial. Das Farcs também? As Farc elas compõem o Foro de São Paulo, e o atual presidente da Colômbia, que é amigo do Lula, o Gustavo Petro, ele já foi um guerrilheiro que não era das Farc, mas era de um grupo guerrilheiro bem parecido, comunista também. E aliado das Farc. Caralho, velho. É um negócio bem feio. Crime organizado tá nisso também? Tá nesse rolo? A ideia são narco-estados comunistas que é na América Latina, que eles querem unificar num grande comunismo latino. Esse comunismo vai gerar caos. Todo país comunista cai no caos, na desordem, na fome, na miséria, no crime, igual a Venezuela. E aí vem a nova ordem mundial, né, os globalistas mesmo, e falam, bom, eu vou corrigir esse caos e vou colocar ordem. Venham para um grande bloco aqui. Eles dominam. Essa é a ideia. É primeiro o caos e depois o imperialismo. Eles querem acabar com a soberania dos países. Pô, mas será que a gente não consegue ver o exemplo? Porque você fala Venezuela, a gente vê alguns outros vizinhos aqui que estão tão ferrados, mano. E assim, não tô falando pela população, tô falando pelos líderes, mano. O que adianta você ser dono de um lugar que não tem nada, que você não tem um lugar pra você sair? Porque você pega a Venezuela lá, sei lá, esses países, estão quebrados. Você entendeu? Aí o cara tá morando lá, tudo bem que ele vai todo mês pros Estados Unidos ou viaja, mas ele secou a fonte dele. Mas não ainda tem a bastante, vantagem. Não, mas você entende? É muito melhor você ser Não, líder de uma coisa. Fudeu com tudo ali, mas ele ainda tem coisa pra caralho ainda. Mano, mas e se tiver? Parasita. Porque poderia ter muito mais, mano. É isso que eu não entendo a mente dos caras. Por que secar? Por que cortar o galho da árvore? Se você pode ficar tirando frutos disso. Porque o comunismo, ele se comporta como gafanhotos mesmo. Eles não estão preocupados com o longo prazo da plantação. Eles comem tudo que eles puderem no curto prazo. Então, quem tem essa mentalidade de preservar para o futuro é o dono capitalista, são as famílias. Os comunistas têm essa mentalidade de pegar tudo e consumir no curto prazo. O comunismo é consumo no sentido de destruição. O capitalismo é produção. Por isso que os movimentos migratórios mundiais sempre se dão no sentido dos países mais à esquerda para os países mais à direita. Os países mais à direita tentam fechar suas fronteiras para ninguém entrar. Os comunistas fecham para ninguém sair. Isso mostra qual funciona e qual não funciona. Então, Cuba proíbe as pessoas de sair. Coreia do Norte proíbe as pessoas de sair.
Já os Estados Unidos, a Europa, estão tentando impedir tanta gente de entrar. E mesmo assim, eles já estão caminhando para a esquerda e abrindo as fronteiras, né? É engraçado, né? Parece que a direita se defende e a esquerda ataca. É bem isso. A direita tá com dadinho amarelo, a esquerda tá com dedinho... Do War, dadinho, né? Dadinho vermelho. Os caras só atacam. Adorei essa analogia. Porra. Não vejo outro, né? Que hora que a direita vai acordar e vai pra cima disso aí, porra? Socialismo é crime. O criminoso ataca primeiro. A vítima se defende. Porra. O socialismo é bandidagem, não tem outro nome pra isso. Não, mas eu falo assim, porque se tem uma direita que se protege ali, igual os Estados Unidos fecha ali, não deixa entrar e tal, mas os caras estão vendo esse avanço do socialismo, pô, a gente tem que preparar os nossos soldados, preparar a nossa população, preparar o pessoal para defender, Sim. né? Vamos instruir mais a população, vamos levar esse assunto, né? Vamos falar sobre isso, liberdade de expressão, todo mundo falando sobre os problemas, mas não, cara. Os caras só estão se defendendo mesmo, assim, e o socialismo só avançando, aumentando. Sim, a direita tem que aprender a fazer ataques preventivos. Mas, infelizmente, a direita ela é muito contaminada pelo pensamento conservador liberal. Eu vou falar uma coisa meio chocante aqui, mas o liberal conservador é um erro. Liberal conservador? Aquela coisa de vamos manter... Liberal na economia e conservador nos costumes, isso daí? É aquela coisa meio Nutella mesmo. O Chesterton falava que o conservadorismo é a manutenção dos avanços ruins da esquerda. Então a esquerda causa o estrago e o conservador quer manter os estragos. E a esquerda quer estragar mais. O que nós temos que fazer é um movimento de reação, de restauração. É consertar o que a esquerda estragou, não manter, como os conservadores falam. Então o conservadorismo acaba sendo meio que a direita da esquerda. Entendi. Nós temos que ir para a extrema direita, que é a única forma de restaurar a sociedade. Retomar as tradições. Mas o negócio é que a esquerda trabalha com uma coisa muito bem, muito bem, e que a direita ainda não sabe se contrapor a essa situação, que é a narrativa. Ela cria, sabe, jargões, ela cria textos e na narrativa clássica mesmo, que quando você movimenta qualquer pino contra ali, você é taxado de coisas terríveis. E ninguém quer ser visto como um cara terrível, sabe? Principalmente os líderes, né? Tem que ter eles preservam, né, como imagem também. Então o cara fica com medo de, vou falar contra isso aqui, eu vou ser taxado de alguma coisa terrível. Você fala negacionista, fascista. Alguma coisa você vai ser. Alguma coisa você vai ser. Porra, você falou contra qualquer ideologia esquerda deles, qualquer ideologia que você bate contra, que você nem seja contra. Que você não se posicione a favor deles, tipo assim, você não precisa nem ser contra. Se você não é aliado deles, é porque você é alguma coisa muito ruim, sei lá. Um fascista. Extrema direita. Extrema direita tá virando uma parada ruim hoje. Eu queria bem proibir isso. Extrema direita. Isso é extrema. Por isso que eu falo, a solução pra isso é falar, sou extremista de direita mesmo. Podem achar o que quiserem. O verdadeiro direitista, ele não pode nunca ser narcisista. Esse é um dos piores pecados que a pessoa pode cometer. Se a pessoa for narcisista, ela tá querendo preservar a própria imagem e não a verdade. Que é o que nós falamos no começo do tema, né? Quando um dos maiores homens que já existiu, que foi São João Batista, ele pregava maravilhosamente, ele era um homem de extrema sapiência e santidade. E ele falava que eu diminua para que o meu mestre cresça. Então que João Batista diminui para que Cristo cresça. Ele era o oposto de um narcisista. Ele só estava defendendo a verdade. Aliás, ele estava defendendo a verdade última, a verdade encarnada, que é Jesus. Então, o sujeito que for peitar esse sistema de esquerda, ele tem que ter colhões e ele não pode ser narcisista, porque ele vai ser xingado, ele vai ser cancelado, mas ele vai estar lá para que a verdade cresça e ele diminua, não é para outra coisa. Então, essa é a única forma de se tornar imune aos xingamentos da esquerda. Eu já fui chamado de coisas opostas do que eu sou. Por exemplo, eu já fui chamado de fascista milhões de vezes. Só que o fascismo não é tudo pelo Estado e dentro do Estado e nada fora do Estado? E eu quero privatizar tudo, como é que eu sou fascista?
É o oposto, né? É totalmente oposto. Mas a maioria da galera, galera fala xinga sem fascista, saber. não sabe o que que é. Não Só sabe, sabe que é uma não coisa sabe. ruim. Opa. Tudo né, que eu não gosto e discordo é fascismo. É uma cartilha deles. Nossa, essa comida aqui tá muito fascista, sabe? É assim, tudo que eles não gostam é fascismo. Eles não têm vocabulário político. Mas assim, não adianta. Eles vão xingar e vão nos colocar pechas e não tem jeito. O único jeito mesmo é aceitar a briga. Ser resiliente, dar outra face, é isso. Quando Jesus fala dê a outra face, ele não estava pregando pacifismo. Ele estava falando, você vai apanhar, continua apanhando e lutando. O soldado está na guerra, tomou uma espadada aqui, ele vai, tomei uma espadada, vou desistir. Não, tomou uma espadada e daí? Você não tem outro braço? Aqui, bate. É isso. Eu não sei se a população vai aceitar esse discurso de falar, pô, eu sou extrema-direita mesmo, assim. Eu não sei se isso conquista, assim, sabe? A direita tá precisando agir de forma inteligente, conquistar as pessoas, saber dialogar. Cara, a direita, ela perde muito nesse sentido, assim, pra esquerda, sabe? Esses dias mesmo, eu tava falando pro Robertinho, teve... O Lewandowski foi lá no Congresso lá e vários deputados começaram a questionar ele. Lá foi. Mano, foi absurdo, foi absurdo. O cara bateu de frente com todos os deputados, falou muito melhor do que todos eles, soube articular lá. E assim, uma pessoa comum, ela vê aquilo ali e fala, porra, esse cara aqui é muito melhor do que os outros. Você tem que ser astuto pra você pegar ali uma coisa ou outra e falar, porra, velho, tem uma hipocrisia ali, ó. Esse cara tá jogando sujo ali. Mas a direita, os deputados de direita não conseguiram fazer isso, cara. Deputados armamentistas lá, brigando pra liberar calibre disso, calibre daquilo. E o cara, rapaz, deu show. O ministro deu show em todos os deputados de direita, velho. A ponto deles mesmos elogiar o cara. Ó, quero elogiar você aqui, ter vindo aqui. Falou muito bem com todo mundo. Do outro ministro da Justiça, a gente chamou ele aí 3 vezes e não veio. Pois é. Que direita que é essa, mano? É a direita conservadorazinha liberal. Eu ia falar o seguinte, não tem nada de elogiável no cara ser muito bom em defender o erro. O Lewandowski é muito bom em defender o erro, isso não é um elogio. Isso é uma crítica ainda mais forte. Ele foi lá defender que o cidadão não possa defender a própria vida. O que é desarmamento? Desarmamento é impedir uma pessoa de defender a própria vida, é tirar o direito à vida na prática. O desarmamentista é um monstro. E ele vai lá todo com a gravatinha dele, falando bonito. O discurso dele é odioso, por mais limpinho que ele pareça, ele está defendendo que pessoas inocentes sejam vítimas de bandidos e não tenham como se defender. Você vê no Rio Grande do Sul agora? Quem é que está defendendo as pessoas ali? É CAC. O governo não faz nada para defender ninguém. Se as pessoas no Rio Grande do Sul não tivessem as armas que elas compraram durante o governo do Bolsonaro, seria uma calamidade. Ia ter saque, ia ter estupro, ia ser muito pior do que está sendo. Quem estava desarmado foi roubado lá, né? Uhum. O cara que tinha arma em casa, ele conseguiu ficar dentro de casa à noite ali, sem energia, sem nada, pra defender o resto de coisa que sobrou pra eles ali, né? O Bolsonaro salvou muitas vidas até depois que ele saiu do poder. O Bolsonaro, cara... É. Por que você acha que foi o Bolsonaro? Não, porque o Bolsonaro tem um monte de críticas a ele. Ele não... Eu já ouvi falar que ele mais desarmou a população do que armou. Não, realmente, ele cometeu vários erros justamente por ser moderado. Isso são críticas que eu faço a ele. Ele foi muito moderadinho nessa questão do armamento. Ele devia ter aprovado esse negócio com lei, não só com decreto, né? Mas só o simples fato de tal Bolsonaro e não outra pessoa... Imagina se fosse o Haddad no lugar dele, que tragédia que seria. Permitiu que muita gente tivesse arma hoje. O meu ponto é o seguinte, no Bolsonaro não é o modelo ideal de governante. Mas se a opção era o Bolsonaro ou o Haddad, o fato de ter sido o Bolsonaro e não o Haddad salvou vidas. Porque o Bolsonaro permitiu um armamento muito maior do que seria com o Haddad. Salvou vidas. A gente não pode dar mérito às pessoas, não? Eu acho que esse movimento aí das pessoas se tornarem CAC... levar pro clube de tiro, pro CT, atirar, testar uma arma. Eu acho que isso levou as pessoas a terem mais armas, muito mais do que o próprio Bolsonaro, cara. Sem dúvida. No final, o que realmente... Mais uma vez o Estado não fazendo nada e a população fazendo por si só. Concordo plenamente com você. No final, quem salva é a população mesmo.
A solução não está nos políticos. Só que, como os políticos têm uma capacidade muito grande de atrapalhar a vida das pessoas, eu sempre recomendo que as pessoas votem no menos pior para serem menos atrapalhadas. Faz parte do dever cívico dessa população que se ajudar também impedindo políticos piores de estar no poder. Faz parte do processo. A população tem que fazer caridade, tem que se ajudar e tem que votar no menos pior. No menos pior? No menos pior. Por que a gente não vota no melhor? É difícil votar no melhor porque não tem... É muito difícil encontrar alguém que seja realmente um modelo de um bom governante, né? Alguém que seja realmente virtuoso. Se aparecer, ele é o melhor e é o menos pior também. Votem numa pessoa que for menos pior ou que for melhor, que seja. Mas não pode deixar os piores ficarem no poder. Nas últimas eleições para presidente, você acredita que teve pessoas como opção ali que eram melhores que os dois que foram pro segundo turno? Você diz que foi o Lula e Bolsonaro. Foi o Lula e Bolsonaro. Não, o Bolsonaro outros. Era realmente foi o Lula e Bolsonaro, foi o Bolsonaro e foi o Haddad. Tinha opção melhor no primeiro Nas últimas turno? duas, sempre turno? O Bolsonaro era a melhor opção. Tanto em 2018 quanto em 2022, o Bolsonaro era realmente a melhor opção. Então nós não votamos no menos pior, nós votamos no melhor. Nós, no fundo, são sinônimos, né? Uhum. Nós votamos na melhor opção que tinha. Nós impedimos pessoas horríveis em 2018. Em 2022, nem dá pra falar aqui o que realmente aconteceu, né? Mas parafraseando lá a Copa de 98, se vocês soubessem, ficariam enojados, né? Isso aí eu já tenho até medo de falar. Ninguém. Mas esse é outro drama que a gente vive aqui, mano. Quando a população, mesmo a população que não deve nada, teme alguma coisa, você percebe? Porque a gente não deve nada, mano. Você deve alguma coisa? Nada. Você deve? Eu não devo nada pra ninguém. E mesmo assim eu temo. Você percebe? Não é só quem tá fazendo coisas erradas que tem medo hoje no Brasil. O medo aqui é uma constante geral pra qualquer pessoa. Por quê? Porque você não tem segurança de nada aqui, velho. Por isso você tem medo de falar o que aconteceu na eleição, eu tenho, todo mundo tem. Por isso a gente tem medo de falar sobre uma imunização que todo mundo teve que fazer. É porque tem uma merda tão grande, cara, que todo mundo tem medo, velho. Você não é porque você tá certo aqui que você não vai ser punido. Aqui quem fala a verdade hoje às vezes é mais punido do que quem faz merda, pô. Você pega um bandido aí, um assaltante, um assassino, o cara vai ter ampla defesa, vai ter contraditório, vai ser julgado. Às vezes você tá numa praça lá comprando um picolé, você vai ser preso sem direito a nada, velho. Assim, ó. É sacanagem, tá difícil. Eu tenho um amigo meu que trabalha há anos no Tribunal Eleitoral. E em 2014, ele acompanhou de perto ali. É uma capital do Brasil. Uhum. E aí, ele falou que lá dentro, ele já viu o resultado antes da imprensa, antes de passar para a imprensa. O resultado vinha na mão dele. Tanto que ele pegava e mandava no WhatsApp pro pai dele. O pai dele falava assim: ô Guilherme, o que tá dando aí? Aí ele pegava e falava: ó, tá dando isso daqui. E aí passava 5 minutos, a imprensa ia e falava: noticiava. Ó, quem tá na frente é tal pessoa aqui. Realmente era aquele resultado. Isso em 2014. Em 2018, ele foi acompanhar com os dados que ele tinha de técnico, ele não tinha acesso mais a essas informações. Mas aí um amigo dele, que era superior dele, num programa maior ainda lá dentro, ele conseguia acompanhar o resultado em tempo real. Ele até falou: pô, como é que você tá dando conta de ver isso aqui? Não, eu tenho acesso a esse sistema aqui e tal. Ele mostrou pra ele o resultado. Em 2022, os caras não viu foi nada. Nada. Então, assim... não tinha acesso de ninguém a nada. Anos passando e só travando mais informações. Tinha que ter transparência, né, cara? Tinha que ser o inverso disso aí, né? Tinha que ser o oposto. Mais transparência possível. Mas, cada vez, mais sigilo. É estranho. A pessoa ou a instituição que se ofendem quando alguém quer transparência é porque está escondendo alguma coisa. Quem realmente não tem o que esconder vai falar: realmente tem que ter transparência.
Faz parte de um mecanismo de correção dos sistemas. Todo sistema político precisa de correção. Tem que ter um mecanismo de correção. Todos os grandes estadistas ou filósofos políticos, eles desenharam as constituições dos países com vários mecanismos de contrapeso e correção. Isso vem da tradição dos fundadores americanos, vem da tradição aristotélica. A preocupação na política sempre foi como é que nós fazemos para os poderes não se corromperem? Como é que nós fazemos para os poderes não abusarem? Como é que nós lidamos com esse risco moral enorme que é o poder, que é o governo, né? Então o povo ele não só tem o direito, mas ele tem o dever de pedir transparência, de ver o que está acontecendo. Afinal, isso aí faz parte do civismo. Se não tiver civismo por parte da população, não tem absolutamente nada que impeça um governo de virar uma ditadura. Não tem pedaço de papel nenhum. Agora, o governo vai lá e faz o contrário. Ele pune a virtude cívica do cidadão que quer transparência e ele premia o sujeito que abaixa a cabeça para um protótipo de ditadura. Isso aí é o caminho da destruição social, psicológica da população.